Crianças, a história da família de Abraão é muito emocionante, vocês não acham? Lembram de domingo passado, quando eu falei sobre quando Abraão mandou o seu empregado para a família dele, que morava em outra região, para lá achar uma esposa para Isaque, né? E o Senhor guiou o empregado de Abraão para a família correta, e lá ele encontrou Rebeca. Rebeca entendeu toda a história contada pelo empregado e foi com ele, e retornando para a região onde Abraão e Isaque moravam, ela então conheceu Isaque e eles casaram, né? Uma linda história de amor que nós vemos na palavra de Deus. E é muito bom nós ouvirmos essas histórias, porque nós podemos aprender muitas coisas também, como Deus vai fazendo na vida dos seus servos. Coisas que pareciam impossíveis, como nós já temos visto em outros momentos, mas que o Senhor então vai fazendo com que as coisas aconteçam tudo da forma correta, porque Deus tem um plano para cada um de nós, que foi isso que nós aprendemos também domingo passado. Vamos orar então ao Senhor e agradecer por isso? Pai querido, muito obrigada, porque a Tua palavra nos ensina que Tu tens um plano para a vida de cada um. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos conhecer os Teus planos através da leitura da palavra de Deus. E muito obrigada, porque mais uma vez nós estamos aqui para estudar e aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou montar um bichinho aqui, uma joaninha. Aí eu vou jogar o dado. Agora, para eu ver qual a peça que eu vou pegar para começar a montar essa joaninha. Mas mesmo que eu não jogue esse dado, vamos pensar um pouquinho. Eu posso começar a montar a joaninha pela antena dela? Será que vai dar certo? Eu acho que não, né? Vamos ver. Eu vou jogar aqui o dado. Qual é o lado que eu devo... Por qual parte eu devo começar a montar essa joaninha para dar certo? Eu acho que eu ouvi alguém falar. Acho que eu vou começar pela antena, não vai dar certo. Pela cabeça, será que é pela cabeça? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou jogar o dado, nós vamos pensar juntos, tá bom? Eu tenho que ter uma base para montar essa joaninha. Então, a melhor parte para começar é por onde? Isso mesmo, crianças. Eu vou começar pelo corpo, né? Essa parte aqui. Então, eu vou colar. Quando estiver prontinha, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou montar, então, aqui a joaninha. Então, eu tenho essa base aqui, que é essa parte aqui que fica embaixo da joaninha. Aí, eu vou colar, então, agora... Eu posso colar a cabeça, dá certo, porque eu já tenho aqui uma base. Aí eu vou colocar a cabeça, pronto. Vamos agora ver. Vou colocar as partezinhas da couraçazinha da joaninha, que é aquela parte vermelhinha e preta, né? Deixa eu colar aqui. Opa, vamos lá. Colocar uma parte, depois a outra. Já tá começando a ficar com a carinha de joaninha. O que que vocês acham que tá faltando agora? As anteninhas, né? Vamos ver como é que eu vou colocar essa anteninha, porque eu sou meio desajeitada, eu não sei nem de que lado fica, sabe, criança? Deixa eu olhar primeiro aqui antes de colar, para não colar errado. Agora, tá bom, deu certo. Era aí. Aqui. E aqui. Vamos ver se já ficou mais parecidinha com a joaninha, tá? Tá, né? Pronto, o que que tá faltando agora? As perninhas dessa joaninha. Ok, deixa eu colocar aqui as perninhas da joaninha.
aí, ó. Consegui montar a Joaninha, crianças. Mas olha, a gente percebeu o seguinte, que para montar essa Joaninha, eu tive que seguir uma sequência. Eu não ia começar pela patinha e nem pela antena, porque eu ia pregar essa anteninha onde? Eu precisava primeiro da base, né? Foi essa, eu peguei essa parte, e aí então coloquei a cabecinha, o corpo, aí coloquei a anteninha e a patinha dessa Joaninha, né? Então, precisava ter uma ordem, né? A coisa precisou seguir toda uma sequência correta para poder ser montada. Agora, tia, para que você está montando essa Joaninha? O que tem a ver com a história de hoje? A gente vai já entender. Vocês lembram quando a gente foi apresentado a Abraão, que Deus fez uma promessa para Abraão? Quem lembra qual foi a promessa que ele fez? Isso, ele disse que Abraão teria uma descendência tão grande como as estrelas do céu. Agora a gente sabe assim, Abraão teve tantos filhos? Não. Ele só teve um, Isaac, né? E a gente vai entender como é essa descendência que Deus prometeu a Abraão e que ela realmente se cumpriu. E quando Abraão morreu, Deus apareceu para Isaac e fez a mesma promessa para Isaac, que ele também teria uma descendência muito grande como as estrelas do céu. Acontece, eu não sei se vocês lembram, que quando Deus fez a promessa para Rebeca, ou para Abraão e Sara, eles já eram muito velhinhos, já eram idosos, e demorou um pouco até que essa promessa se cumprisse. E aí, Abraão e Sara resolveram dar assim uma mãozinha, como se Deus precisasse de uma mãozinha, né? Sara propôs que Abraão se casasse, né, tivesse uma filha com a serva dele, Agar, que achava que dessa forma, então, Abraão teria o filho, mas não era essa forma que Deus queria fazer. Eles quiseram dar uma mãozinha, né? Sair da sequência lógica das coisas. E a gente vai ver hoje que Isaac e Rebeca fizeram a mesma coisa, crianças. Também quiseram dar uma mãozinha para Deus, não quiseram esperar o tempo de Deus e aguardar a sequência certa dos acontecimentos. É sobre isso a lição de hoje. E por isso que eu mostrei para vocês que eu só consegui montar essa Joaninha porque eu segui a sequência certa. Se eu não tivesse feito na sequência certa, podia até ter montado, mas ela ia ficar toda troncha, não ia ser uma Joaninha, né? Podia estar com a perna no lugar errado, não ter onde segurar a anteninha. Então foi necessário seguir essa sequência. E nós então agora vamos ver a história de hoje. A continuação da história de Isaac e Rebeca. Então, crianças, lembram quando Deus chamou Abraão? Deus prometeu que ele teria tantos descendentes como os grãos de areia e as estrelas. E Deus também apareceu, depois que Abraão morreu, Deus também apareceu a Isaac, o filho de Abraão, para dizer que aquela promessa que ela fez para Abraão valia também para Isaac, que Isaac também teria uma descendência muito grande. Além disso, Isaac foi tão abençoado quanto Abraão que ele também se tornou um homem muito rico, proprietário de muitos animais, né? Se tornou um homem rico e poderoso. E lembram que ele casou com Rebeca, eu contei para vocês essa história no domingo passado. Mas apesar de tudo isso que Isaac tinha, das riquezas todas, ele e Rebeca não tinham filhos. Vocês lembram de Abraão e Sara? Sara era estéril. Rebeca também, crianças. Rebeca não conseguia ter filhos. Mas Isaac orou ao Senhor. Quando eles casaram, Isaac estava com 40 anos. E durante 20 anos, Isaac pediu ao Senhor por sua esposa para que ela engravidasse. E quando ele estava com 60 anos,
Rebeca engravidou e teve filhos. Filhos, crianças, sabe? Rebeca ficou grávida de gêmeos. Vocês já conhecem, vocês têm alguns amigos gêmeos? Já viram irmãos gêmeos? Eles são super parecidos, não é verdade? Aqui na nossa igreja nós de vez em quando temos irmãos gêmeos, né? E apesar de que eles são assim muito parecidos fisicamente, mas na verdade eles são diferentes, né? Porque tem formas de comportamentos diferentes. E assim também aconteceu com os filhos que nasceram a Isaac e a Rebeca. Um dos filhos se chamava Esaú. Ele nasceu primeiro, ele era ruivo e a Bíblia diz que ele era peludo, quer dizer, ele tinha muito cabelo na pele. E logo em seguida quem nasceu foi Jacó. Os meninos cresceram e eles gostavam de fazer coisas diferentes. Jacó, ele era assim um tipo mais caseiro. E Esaú gostava de viver no campo, caçando. Aí, um dia, quando Jacó estava cozinhando, como ele ficava muito em casa, ele gostava muito de cozinhar também. Ele estava cozinhando, olha aqui o caldeirão, ele preparando um ensopado bem gostoso. Estava lá preparando essa comida. Aí Esaú chegou do campo, morrendo de cansado e morrendo de fome. Aí disse assim para Jacó, Jacó, me dá um pouco desse ensopado aí que eu quero muito comer, que eu estou com muita fome. Mas antes de dizer para você o que foi que Jacó respondeu, eu quero explicar para vocês uma coisa. Vejam, Esaú era o filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho, ele recebia uma bênção maior do que todos os outros filhos, os filhos mais novos, né? Isso se chamava primogenitura, era uma bênção especial. Aí, Jacó, sabendo disso, falou assim, Esaú, eu dou um pouco desse ensopado aqui para você, mas só se você me deixar me passar os seus direitos de filho mais velho. Aí Esaú falou assim, o que me adianta essa primogenitura? Eu estou com fome agora, eu quero comer, me dê essa comida e pode ficar com essa primogenitura. Crianças, olha, Esaú não entendeu a importância de ser o filho mais velho, de ser o primogênito. Ele desprezou os direitos que ele tinha como filho mais velho. Aí, pois bem, o tempo foi passando, né? O tempo passou e Isaac, cada vez mais velhinho, Isaac estava ficando cego já. E aí ele pensou, logo eu morrerei, então eu preciso já abençoar logo meu filho, então vou fazer isso agora. Aí ele chamou Esaú e disse assim, Esaú, vá até o campo, pegue uma caça e casse um animal e prepare uma comida bem saborosa para mim. Porque depois que eu comer essa comida que você preparar para mim, eu vou dar a sua bênção especial. Mas crianças, sabe o que aconteceu? Quando Isaac falou isso para Esaú, Rebeca estava ouvindo. E Rebeca não queria que aquela bênção especial fosse para Esaú. Ela queria que aquela bênção especial fosse para Jacó, porque Jacó era o filho preferido dela. Aí ela chegou para Jacó e disse assim, Jacó, corre ali, pega 2 cabritos, que eu vou preparar uma comida bem do jeito que seu pai gosta, e você vai lá e você vai se passar por Esaú. Aí Jacó disse, mas mãe, Esaú tem muito pelo no corpo e meu corpo é liso. Olha só, crianças, estão vendo aqui as imagens que eu mostrei para você? Tá vendo como Esaú tem bastante pelo no corpo e Jacó não tinha pelos assim no corpo. Aí falou, mãe, como é que vai ser? Aí Rebeca, olha, não se preocupe, faça o que eu estou falando para você. Vá lá, pega o cabrito. Aí Jacó foi, pegou os cabritos, trouxe para sua mãe preparou do jeito que Isaac gostava. E aí ela pegou a pele dos cabritos e fez uma roupa
quer dizer, uma roupa não, tipo um casaco, para cobrir Jacó e ficar parecendo que Jacó tinha aqueles pelos que o irmão dele, Esaú, tinha naturalmente. Aí Jacó entrou na tenda do pai. E aí ele falou, pai, cheguei. Aí Isaac até estranhou. Esaú, você voltou tão rápido. Aí sabe o que foi que Jacó falou? Ah, o teu Deus mandou a caça para mim bem rápido. Gente, olha só quanta mentira. Aí Isaac ficou assim, a voz parece a voz de Jacó. Aí disse, não, meu pai, sou eu, Esaú, já trouxe a caça que o senhor pediu, já preparei e trouxe aqui para o senhor comer. Aí ele serviu, o Isaac já estava cego, né? Então ele botou a comida próximo de Isaac, Isaac comeu tudo, achou tudo muito gostoso, e disse, agora vem aqui. Então, sim, outra coisa, Rebeca tinha uma roupa de Esaú guardada na tenda dela. Aí ela botou aquela roupa de Esaú em Jacó. Então tinha o cheiro de Esaú na roupa. Aí Isaac falou assim, vem até aqui próximo de mim. Quando Jacó chegou perto de Isaac, Isaac pegou assim nos braços dele e disse, a voz parece a voz de Jacó, mas é o cheiro de Esaú. E então, depois que ele comeu aquela comida e Jacó chegou perto dele disfarçando que era Esaú, então Isaac deu a bênção especial para Jacó. Olha só, crianças, Jacó, mais uma vez fazendo também uma coisa errada, porque naquele primeiro momento em que ele pediu a primogenitura, trocou a primogenitura, né? Deu um prato de comida para o seu irmão, para que o seu irmão desse a primogenitura. Jacó errou e agora mais uma vez ele está errando. E a mãe de Jacó também orientando ele a fazer o que era errado. Eles dois estavam achando que precisavam dar uma mãozinha para Deus naquela situação, mas não era necessário. Deus tem um plano para cada um de nós e a nossa vida está nas mãos dele. E Jacó fez errado, seguindo os conselhos da sua mãe. Logo em seguida que Jacó saiu da tenda, né, depois que o seu pai já tinha comido, aí sabe o que aconteceu, crianças? Olha quem chegou do campo, trazendo aquela comida gostosa para o pai. Agora sim chegou Esaú. Entrou na tenda e disse, pai, olha aqui a comida que o senhor me pediu. Quando Isaac ouviu isso, sabe o que aconteceu, crianças? Isaac começou a tremer, porque ele percebeu que tinha sido enganado. Aí ele falou, meu filho, o seu irmão o seu irmão Jacó esteve aqui e me enganou, dizendo que era você. E eu já dei a bênção especial para ele. Crianças, quando Esaú ouviu isso, Esaú deu um grito tão angustiado. E disse assim, mas meu pai, o senhor só tem uma bênção, eu vou ficar sem bênção. Ele ficou tão cheio de amargura naquele momento, porque realmente a bênção especial já tinha sido dado para Jacó. E uma vez que ele tinha abençoado Jacó, realmente para Esaú não havia sobrado nada. A bênção era uma só. E na verdade aconteceu uma coisa. Esaú, desde o início, também desprezou os seus direitos e essa bênção da primogenitura. Porque lá naquele episódio que ele trocou, né, a sua primogenitura por um prato de lentilha, ele desprezou aquilo, era uma coisa sem importância para ele. E agora, mais uma vez, né, dessa vez ele não desprezou, ele foi enganado também. Só que ele já tinha antes dado aquilo como algo sem valor. E agora ele ficou sem receber aquela bênção especial. Crianças, esse episódio
nos mostra uma coisa assim muito triste. Primeiro, duas pessoas fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Rebeca e Jacó, e Rebeca ainda orientando o seu filho a cometer aquele erro e a enganar o próprio pai. Que coisa triste. Agora, a Bíblia, ela nos mostra as pessoas como as pessoas são, com suas qualidades e seus defeitos. E o mais importante de tudo isso é que, apesar dos nossos defeitos, dos erros que nós cometemos, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. E Ele faz com que aquelas coisas erradas, a gente vai sofrer a consequência pelos nossos erros, mas Ele nos perdoa. E agora, eu quero que vocês escutem uma canção falando sobre essa história que eu acabei de contar para vocês. Uma história triste, é muito triste essa história, mas que ela nos ensina muitas coisas. Vamos então ouvir uma canção que fala sobre Jacó e Esaú. Muito bem, crianças, gostaram dessa canção? E eu quero agora fazer com vocês a aprendizagem do versículo de hoje. No início da nossa lição, eu relembrei para vocês que Deus apareceu a Jacó e fez a ele uma promessa. E essa mesma promessa Deus fez para Isaac também. E ele falou assim para Isaac: eu estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Gênesis 26, 3. Vamos repetir comigo? Está aparecendo aí na tela para vocês, vocês podem ler comigo. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Gênesis 26, 30. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão e depois fez para Isaac. Mas sabe que Deus fez uma promessa para nós também, para mim e para você? Sabe o que é que Deus nos promete? O que é que Deus promete a todos os que aceitam Jesus como Salvador e Senhor? Isso mesmo, Ele promete que serão
todos salvos e que nós estaremos com Ele um dia vivendo eternamente no céu. Então, louvemos e agradeçamos a Deus por isso. Crianças, vocês estão vendo aqui que eu estou com um pote cheio de balas. Bala é bombom, né? Como é que chama aqui? Confeito. Vocês sabem, alguém sabe quantos confeitos tem aqui dentro? Alguém sabe? Olha, crianças, só sabe quantos confeitos tem aqui dentro quem contou antes de colocar aqui. E esse aqui dá pra gente contar porque, né, tem uma boa quantidade, mas se eu tirar todos daqui, eu consigo contar a quantidade de confeitos que estão aqui dentro desse pote. Mas, me diga uma coisa, você consegue contar as estrelas do céu? E os grãos de areia do mar? Será que nós podemos contar os descendentes de Abraão? Lembra que eu falei sobre isso no início da nossa aula? Isso, que Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria tão grande, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E você sabe que Deus cumpriu essa promessa? Sabe de que forma Ele cumpriu? Porque todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas, se tornam descendentes de Abraão. E é dessa forma que Deus cumpriu a sua promessa. Tornou a descendência de Abraão tão grande como as estrelas do céu. Porque quantas pessoas ao longo desses anos se converteram e aceitaram a Jesus no seu coração? E você, criança, você também já faz parte dessa promessa? Você já aceitou Jesus no seu coração? Se ainda não, esse é o momento certo para fazer isso. E assim você estará sendo contado na descendência de Abraão, porque você tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Tenha uma semana muito abençoada. Tchau, crianças!